Rachel Gunn, 36 anos. Conhecida como Ray Gunn, PhD em Gênero e Cultura do Breakdance, professora na Universidade McCarty em Sydney, palestrante e dança breakdance há 12 anos. É isso, acabou o vídeo. Mas falando sério agora, como Ray Gunn se classificou para as Olimpíadas? Ela é realmente o melhor que a Austrália tem para oferecer? E como ela tirou 0 na nota? Antes de mais nada, já sabe, já se ajeita na cadeira e já deixa o like. E me conta, você tem medo de cangurus? Para quem não tá entendendo nada, Rachel Gunn, ou Ray Gunn, é a australiana que tá todo mundo falando e que tirou 0 na sua nota de apresentação de breakdance nas Olimpíadas. Mas mais do que isso, ela virou um meme, ela virou uma piada. E sim, depois de 50 anos de história, finalmente o breaking dance entrou como uma modalidade olímpica. E só para dar um contexto, o breaking surgiu nos anos 70 e ele foi crescendo e se espalhando. Era uma forma criativa de expressão entre jovens negros e latinos. Ele faz parte dos 4 elementos fundamentais do hip hop, junto com o rap, o DJing e o grafite. E tem quem fale também que até o beatbox entra nesse meio. E o Brasil, apesar do esforço e as tentativas do Leone Pinheiro e da Mayara Collins, que disputaram o pré-olímpico lá em Budapeste, na Hungria, não conseguiram se classificar e disseram que foi muito difícil e desgastante. Mas ainda assim, o Brasil foi representado no júri pelo b-boy Migaz e nas apresentações que aconteceram durante o intervalo com o b-boy Samuka. E foram várias horas de batalha entre 32 atletas, sendo 16 b-boys e 16 b-girls. Rachel Louise Gunn nasceu em 2 de setembro de 1987 na Austrália, e desde criança ela se interessava por vários tipos de dança, desde sapateado e balé até salsa. Em 2009, ela se formou em música contemporânea. Em 2017, nessa mesma universidade, ela fez doutorado em estudos culturais. E a tese dela, de 355 páginas, se chamava Desterritorializando o Gênero e a Cena do Breakdance em Sydney, a experiência de uma b-girl ou b-boy. Ela conheceu o break quando ela tinha 20 anos através do namorado dela, Sam Free. Pois é, todo mundo tem nome engraçado nessa família, Gunn, Free. Quando ela participou de uma sessão de treino da equipe dele. Hoje eles são casados e, pelo que eu entendi, ele é o treinador dela. Depois que eles se casaram, ela começou a se interessar pelo breaking e quis aprender. Só que levou alguns anos para ela começar a treinar de fato, porque ela disse que ela era mais da parte da coreografia, tipo, mais a parte de trás mesmo, do backstaging. Além de que faltava, pelo que ela disse, força corporal. Então, ainda segundo ela, quando ela começou foi, assim, um grande passo. E foi, inclusive, nessa época que ela assumiu o nome Ray Gunn. Ela ainda trabalhou na faculdade, na mesma faculdade que ela se formou, por alguns anos e, eventualmente, se tornou professora. Em 2020, com 33 anos, ela se tornou uma das big girls mais bem classificadas da Associação Australiana de Breaking. Pois é. Em 2021, ela competiu no Campeonato Mundial de Breaking da França. Em 2022, ela competiu na Coreia do Sul. E em outubro de 2023, foi quando ela se qualificou para as Olimpíadas de 2024, que aconteceu no Campeonato de Breaking na Oceania, na própria Austrália. Pois é. Quando ela conseguiu essa conquista, ela disse que ela nunca imaginaria que ela iria para as Olimpíadas. E também que acho que muitas pessoas duvidaram da minha capacidade de fazer isso. E talvez pensaram que eu estava ficando velha demais para conseguir me manter no topo. Mas continuei me esforçando. Quero melhorar e quero que a cena cresça e melhore. E eu não entendi muito bem se ela só começou a treinar quando estava chegando a data de ir para as Olimpíadas, ou se foi desde que ela descobriu que ela ia para lá, enfim. Mas ela treinou algumas combinações específicas de movimento e deu uma aperfeiçoada neles para poder usar em Paris. E pelo que ela disse, ela tinha treinos de 4 a 5 vezes por semana, além dos treinos de condicionamento e força que eram 2 vezes por semana. E tudo isso para ela seguir o planejamento, mas ainda manter uma abertura ali para o freestyle. Eu só acho que ela abusou um pouquinho demais nessa parte aí. Pelo que a Rachel falou, existem pequenos sinais que rolam entre os dançarinos durante uma disputa, uma batalha, que parece como uma conversa. E ela não tinha certeza do quanto isso seria permitido nas Olimpíadas. Ela também contou que não é muito bom você repetir um movimento. E quando você faz isso, normalmente a plateia, os juízes, fazem sinais de conta nos dedos, o que indica que você tá ficando sem movimentos novos. Os duelos acontecem num círculo chamado Cypher, não sei se é Cypher ou se é Cipher, e a plateia fica em volta ali assistindo. Nossa, várias mãozinhas.
Aí um breaker entra, se apresenta, em seguida o oponente dele responde com a própria apresentação, e cada apresentação dura 1 minuto. E aí nas eliminatórias, os breakers fazem 3 apresentações, e sempre com 1 minuto. Ao invés de notas, nas Olimpíadas, eles usavam um cursor digital num tablet, os juízes, e esse cursor desliza na direção do breaker que tá vencendo. São 5 critérios que são avaliados, e cada um desses critérios representam 20% da nota. Esses critérios são variedade, musicalidade, execução, técnica, e o elemento que ela jogou lá no alto e matou no peito, originalidade. E segundo um dos chefes dos juízes, ele disse que talvez ela não estivesse ainda num nível tão alto quanto dos outros. Ou seja, chamou ela de noob. Mas reforçou que não significa que ela tenha sido péssima e que ela deu o melhor dela. Ou seja, noob mesmo. Cadê? Agora eu deixo a minha seleção pessoal de melhores momentos com todos esses passos incríveis aqui. E como eu disse, ela não marcou nenhum ponto. Mas quem precisa de pontos quando você é o puro suco do entretenimento, não é mesmo? A Rachel também falou que esses movimentos únicos que ela utilizou seriam um ponto forte dela, já que todos os oponentes eram mais jovens, ou seja, eles teriam mais força, mais preparo físico e mais explosão. Explosão, eles eram um chevette. Faz o menor sentido, mas na minha cabeça fez. Pelo menos ela disse que foi uma experiência incrível e que foi um privilégio estar ali. Eu só achei um pouco estranho ela ter dito que ela já entrou no evento sabendo que ela não ia receber nenhum ponto. Sabendo não, esperando. E o que a comunidade breaking acha disso? A maioria deles criticou bastante a coreografia apresentada. Um b-boy, membro da comunidade de hip hop desde 98, disse nos comentários de um post dela do Instagram que ele ficou desapontado ao ver todos aqueles movimentos que ela fez serem chamados de breaking. E que se ela realmente respeitasse esse estilo de vida, e agora esporte olímpico, ela saberia a diferença entre dança interpretativa e o breaking real. E que apesar de ser realmente muito difícil se apresentar num lugar daquele, com um público daquele, os fundamentos dela não eram sólidos. E ela não estava pronta para se apresentar no cenário mundial. Um afro-americano chamado Dixon disse que a Regan estava brincando com a cultura, que fez uma zombaria total sobre o breaking. Além de que o fato dela estar vestida parecendo uma professora de educação física fez parecer uma sátira. Mas calma que não acabou aí. Ele ainda disse que ela era extremamente audaciosa e sem autoconsciência. Não conhece o seu papel, posição ou limitações. Eita. Ele até criticou o PhD dela. Disse que não fazia sentido nenhum pra ele. Porque, segundo ele, ter PhD em alguma coisa não te qualifica pra fazer ou competir contra quem é qualificado de fato. Além disso, ele ainda criticou o órgão olímpico por ter qualificado a Regan. Disse que ela desvalorizou e que ela não entende o valor e a integridade real do breaking dance. E pra finalizar, ele ainda disse que até um canguru seria melhor do que ela. Teve muito mais coisas, mas eu só resumi pra vocês. Enfim, grande parte da comunidade não ficou só ofendida, mas também revoltada. Quanto aos ataques, ela defendeu a sua criatividade e a sua liberdade. Só que nem todo mundo foi tão generoso com a Rachel quanto ela foi com ela mesma. A internet foi tão criativa quanto cruel, fazendo comparações de todos os tipos, inclusive a do Homer Simpson rolando no chão. E até a roupa dela foi criticada, porque ela decidiu competir com o uniforme oficial dos australianos nas Olimpíadas, ao invés de uma roupa urbana como todos os outros competidores fizeram. Ela disse que era uma questão de orgulho, só que dava pra fazer isso de outra forma, né? No fim, ela disse no Instagram pessoal dela para as pessoas não terem medo de ser diferentes, para irem lá e se representar, porque você nunca sabe aonde isso vai te levar. Talvez essa seja a explicação. E os comentários diziam coisas do tipo: não liga pra eles. Não liga pra eles, Regan. Eu também não sei dançar breakdance. A Rachel também explicou que ela sabia que ela nunca ganharia. Então ela resolveu ser diferente. O próprio COI, o Comitê Olímpico Internacional, entende que a promoção de integração e diversidade dos Jogos Olímpicos acarreta em situações que alguns atletas estão muito acima de níveis de outros atletas. A Ana Maeres defendeu a Rachel publicamente em uma entrevista, dizendo que em 2008 ela chorava no quarto trancada por ser a única garota no movimento de breaking num esporte dominado por homens. Mas desculpa, eu não consegui acreditar nisso porque as datas não bateram, já que a Rachel só conheceu o breaking
breaking quando ela tinha 20 anos, através do namorado dela. E definitivamente não foi essa época aí, não. Pode ser que isso tenha servido, sim, de inspiração pro doutorado dela. Sensacional. Mas eu acho que aí ela exagerou na mentira. E essa Ana insistiu ainda, quando questionaram, que a Rachel era, sim, a melhor que a Austrália tinha a oferecer. Mas no fim concordou, sim, que haveria talvez a possibilidade de alguém melhor, só que sem condições de ter viajado até Sydney para fazer os testes de classificação. O primeiro-ministro da Austrália também defendeu ela. Ele disse que essa é uma tradição australiana das pessoas tentarem, que ela tentou representar o país e que isso é uma coisa boa. Achei meio debochada. Mas enfim, estão dizendo que ela foi tão ruim que resolveram tirar das Olimpíadas essa modalidade. Tudo por causa dela. Mas eu acho que não é bem assim. A decisão foi tomada antes da batalha da Reagan. E realmente não vai ter breaking em 2028, nas Olimpíadas de Los Angeles. Mas ainda não ficou claro se vai voltar a ter nas próximas. E as decisões sobre quais esportes serão incluídos nos Jogos Olímpicos são feitas com bastante antecedência. E o principal objetivo deles com o breaking é atingir a geração Z. É atrair essa galera mais jovem. Enfim, vai ver no final essa coisa toda da Reagan não passa de uma estratégia para eles. Fica aí com a sementinha da conspiração. Quando um atleta vai mal nas Olimpíadas, principalmente, né? Quando ele erra ou não consegue dar o melhor dele mesmo, eles sabem disso. Rola uma percepção ali. Mas no caso dela, não rolou. Ela realmente acredita que ela fez uma boa apresentação. Talvez isso seja culpa dos critérios do breakdance nas Olimpíadas. Talvez eles precisassem ser mais claros sobre o que precisaria ser uma boa apresentação, uma boa performance. Mas uma coisa é fato: ninguém tá falando dos vencedores. Ninguém é demais. E com todo esse currículo e todas essas conquistas dela, faz a gente pensar realmente como ela chegou nas Olimpíadas. Ela não tinha um amigo para dar um toque ali para ela? Pular como um canguru, como se ele estivesse tendo uma dor horrível. Era planejado? Enfim, nada tira da minha cabeça que ela tinha definitivamente um plano muito bem elaborado para explicar tudo isso. Me conta aqui o que você acha. Ah, e eu tenho certeza que você pensou que você consegue fazer melhor. Deixa o like se você não deixou lá no começo, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.